Queridos, vamos participar da palavra do Senhor. Quantos querem ouvir o nosso Deus nessa manhã? Então, abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos meditar inicialmente num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos falar algo sobre vigilância, lutas e vitórias. O momento que estamos passando, um momento que parece não ter fim, e é uma grande verdade, lutas e vitórias. Mateus capítulo 26, versículo 41 apenas diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra há de ser o direcionamento para as nossas vidas, por isso te pedimos, fala conosco nesta manhã, como já tens falado, através dos louvores, da comunhão dos irmãos. Agora te pedimos, fala através da pregação da Tua palavra, Pai. Queremos ser alimentados por Ti, que o nosso coração, a nossa mente descanse em Ti, independente das lutas que passamos, Pai, que a Tua palavra seja o norte para as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e que todos digam amém. Bom, queridos, Jesus sempre toca nos assuntos que mais interessam a Ele, ao Pai, e que deveria interessar a cada um de nós, né? Jesus está falando sobre dois pontos distintos e importantes sobre as nossas lutas e as vitórias que desejamos obter. Aqui já poderíamos entrar na questão da luta espiritual que travamos entre o espírito e a carne. Quem não sofre por isso? Quem não está vivendo um momento em que uma coisa queremos, desejamos ou aprendemos que devemos fazer e outra coisa é o que realmente fazemos, conseguimos fazer. Na última quinta-feira, se você não pôde estar aqui, depois acompanhe na rede social, o canal Gama e Prisma vai ser postado lá, o áudio da mensagem sobre o período probatório que estamos vivendo, que não diz respeito apenas ao momento político inconstante do mundo, às guerras, mas a nossa vida é um período probatório. E eu dissertava algo sobre a dissonância cognitiva, uma palavra não tão fácil de lembrar, mas é aquilo que nós pensamos e desejamos fazer e o que realmente fazemos. Há uma lacuna entre isso. E aqui Jesus ele reforça, não com esse termo, é um termo mais usado aí pelos médicos, os psiquiatras, quando nós pensamos ou aprendemos que realmente devemos fazer, mas acabamos fazendo de outro jeito. Isso é chamado pelos médicos de dissonância cognitiva. E aí, das duas, uma, né? Ou nós somos levados a lutar e devemos continuar lutando, ou somos conduzidos por um ou por outro. Jesus fala do espírito e fala da carne. O espírito está pronto. Como o espírito pode estar pronto? Pronto no sentido de, se ele ouve Deus, ele vai querer se aproximar de Deus. Se ele tem o envolvimento do Espírito Santo, então o espírito no sentido aqui único de alma, né, de vida que Deus deu, ele está pronto para Deus. Mas a carne passa a ser um grande empecilho, uma grande luta que nós travamos para nos encontrarmos com Deus. A carne é parcialmente culpada pela perdição de muitos, enquanto o Espírito deve ser aplaudido pela salvação daqueles que conseguem entender um pouquinho mais sobre isso. Nesse meio tempo, nesse período probatório que estamos vivendo, que é a nossa vida, o período em que nós devemos ser conscientes que não podemos ser temerosos e sim corajosos, devemos ter um ímpeto de prevalecer em todas as coisas, assim como você deseja prevalecer profissionalmente, ter uma boa saúde, uma boa condição financeira, você deve prevalecer também nas suas lutas, para que você obtenha vitórias sobre a salvação. E aí Jesus vem e toca num assunto muito importante que talvez os discípulos não tenham percebido, é a questão da vigilância, onde muitos acabam se perdendo
E nessa pequena listinha que Jesus faz, de 2 itens apenas, vigiar e orar, quando nós não vigiamos, nós ficamos enfadados a agir pela emoção. Jogamos tudo no coração, e aí bem sabemos que o coração do homem é enganoso, traiçoeiro, porque ele acaba absorvendo como uma esponja tudo o que acontece ao redor, só que a gente não pode se esquecer que o coração não vê, o coração não ouve, o coração não tem paladar, é um músculo que impulsiona o sangue para as partes importantes, mas ele é visto como o ambiente sentimental do ser humano. Então, nós não podemos confiar no músculo, a menos que esse músculo seja dirigido por Deus. E aí é quando falamos: Senhor, enche o meu coração da Tua palavra, coloca-nos realmente em conformidade com a Tua vontade, para que a gente possa prevalecer. E aí Jesus vem e toca dessa forma num assunto muito interessante, que é a questão da vigilância, né? Você sabe que ele acaba de tomar a que é chamada a última ceia, com seus amigos, discípulos, apóstolos, vai para o jardim orar. É um momento difícil, tenso, uma guerra espiritual acontecendo, carne e espírito. Ele deixa os discípulos vigiando e diga: fiquem aqui, vigiem, porque eu vou mais além um pouquinho, quero ter um particular com Deus. E Jesus tinha essa questão de, uma hora estava com uma multidão, uma hora com 12, uma hora com 3, mas uma hora ele queria estar sozinho, era ele e Deus. E aí, quando ele volta, encontra lá os 3 dormindo, né? Ou alguns que estavam com eles. Alguns evangelhos vão dar a intenção de que os 3 mais próximos dele já estavam dormindo, outros vão dizer que todos ali estavam cansados, mas Jesus também estava. Jesus também cansava, 100% Deus, mas 100% homem. Se eles sentiam fome, Jesus também sentia. Se eles sentiam sede, Jesus também sentia. Então eles estavam cansados, mas Jesus priorizou a vontade do Pai. Então ele se volta para a oração e aí vê que os discípulos estão dormindo. Isso acontece 1, 2, 3 vezes, e aí ele diz: olha, vocês não estão entendendo. É como se ele dissesse: nós estamos vivendo uma grande guerra, mas vocês estão anestesiados, estão querendo descansar. Alguém já disse que o descanso só na morte, né? Não tem descanso. A nossa vida é uma luta constante. Uma hora você luta para prevalecer contra uma doença, uma hora você luta para ter o bem-estar da sua família, um conforto, aí você vence essas etapas, aí surge uma outra dificuldade sentimental, não sei. É uma luta constante. E a grande guerra, a gigantesca guerra da nossa vida é vencer a luta da salvação. E aí a gente volta-se para aqueles que alcançaram a salvação em Cristo e por não vigiarem, vão perdendo a salvação, vão abrindo mão, na verdade, vão deixando a salvação para trás. A salvação é uma pequena bolsinha, né? Vamos fazer aqui uma ilustração. A gente ganha em Cristo uma bolsa bem pequenininha, uma sementinha chamada salvação. Está dentro da bolsa. Você sacode a bolsa, tem lá uma única sementinha e você deve guardá-la. Mas você vai caminhando na estrada e você ganha grandes bolsas para carregar, malas de dinheiro, malas de saúde, malas de projetos profissionais. Você tem tantas coisas para carregar e aquele vasilhame mais importante você acaba deixando no meio do caminho. Você quer ter forças para carregar as malas mais pesadas da vida, mas aquele vasilhame bem pequenininho, aquela bolsinha com a semente da salvação, a gente acaba se esquecendo e deixando para trás. E aí vem Jesus nesta manhã e nos diz: olha, você não pode perder a vigilância. Se nós lermos, e vamos ler aqui um contexto da história de Israel, o povo de Israel tem muito a nos ensinar. É um povo que vive uma luta constante, até hoje vive uma luta constante. E é uma luta travada contra a ideologia, não é, moderna, que quer ir contra os princípios que eles aprenderam com Deus, a desconstrução do mundo que nos trouxe até aqui. É uma luta. A luta física dos povos que querem invadir o espaço ali, a geografia de Israel, e dizer: saiam daqui, vamos roubar tudo que é de vocês. Como várias vezes a história conta que eles foram saqueados, né? As cruzadas, as invasões, etc, etc. Então, eles têm muitos inimigos. E aí vale a pena a gente trazer isso um pouquinho para a nossa vida. Se você quer ter vitória,
Você vai ter luta. E se você pretende não desistir e queira a Deus que você continue na luta, você tem que estar vigiando o tempo todo. Do contrário, você acaba desistindo. Eu não vou nem dizer perder a guerra, mas desistir. Aí eu quero ler um outro texto, então, que está lá em 1 Crônicas, que vai continuar nos falando um pouquinho sobre vigilância, sobre lutas e vitórias. 1 Crônicas, capítulo 20, os primeiros versículos contam um pedacinho da história de Israel e diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Aqui conta um pedacinho, um momento em que Davi está reinando e ele tem a necessidade, vamos dizer assim, de prevalecer, de manter-se como rei, porque ele agora é um rei, como a história nos conta, ungido, separado para que o nome de Deus vá diante das outras nações. E a gente percebe que a ideia de tomar a terra, de tomar as riquezas, não saiu do coração do homem. Eu não duvido que os judeus já ouviam ali a questão de serem salvos, mas eles imaginavam o tempo presente tão importante quanto a salvação, ou mais importante. Então eles lutavam para conquistar territórios, riquezas, matavam uns aos outros. A gente vê aqui que Davi olha a coroa do rei que está agora sendo destituído do seu cargo, né? Do seu cargo, dos amonitas, e ele olha e diz: puxa, essa coroa cabe na minha cabeça. Então essa é a guerra que a gente vive hoje. As pessoas querendo ter mais, olhando para o bem das outras. Puxa, meu vizinho comprou esse carrão, eu quero ter um igual, quero ter um melhor. Eu vou ter uma casa melhor. Não há nenhum defeito, não vou nem chamar de pecado, não há nenhum defeito nesse pensamento. Ele vai se tornando defeituoso, e aí entra no ambiente pecaminoso, quando nós fazemos isso por cobiça, por inveja, e principalmente desviamos o foco da nossa existência, que é viver, segundo Isaías, para a glória de Deus. A gente se perde nessas questões. A gente começa a dar mais valor a essas coisas. E aí nos lembramos de Deus sempre no fim da história, né? A gente trabalha para dar o melhor para os nossos filhos, nossos netos, esposa, nossa família. A gente quer ter uma casa boa, mas quando vem a tempestade, desmorona tudo e o seguro diz que não paga, a quem a gente recorre? A Deus. Ai, meu Deus. A gente quer ter o melhor plano de saúde, né? Para dar um conforto. É tão bom a gente ver que determinadas doenças os médicos conseguem diminuir o risco, aumentar a possibilidade de qualidade de vida. Então a gente se mata para dar um plano de saúde. Quem consegue? Agora eu tenho o melhor. Tem hospitais que parecem hotéis 5 estrelas, que leva você de helicóptero de um lado para o outro, coisa linda. Mas quando o médico diz não tem jeito, aí a gente lembra de quem? De Deus. Seria tão bom se nós pudéssemos nos lembrar dele antes que essas coisas viessem ao coração. Mas isso faz parte das nossas lutas. E aí vamos entrando nesse contexto que quase chega ao ápice de ter Israel de novo, que gostamos de ser chamados de Israel, né? De novo lutando para alcançar, para roubar, para matar, para destruir, quase imitando o inimigo. Quase. Se nós não vigiarmos, nós vamos fazer pior do que o inimigo, porque vamos fazer em nome de Deus. O inimigo faz em nome de quem ele quiser. Mas os homens e mulheres de Deus não podem fazer isso em nome de Deus. O foco está desviado, irmãos. Tem alguma coisa acontecendo. Então Jesus diz que nós precisamos vigiar. Não podemos cochilar. Estou atrelando a passagem de Mateus com o episódio aqui de Israel.
Nós vamos começar a perceber que aqui, né, os inimigos de Israel são grandes, são poderosos, são numerosos, são fortes, são gigantes, são influenciados por deuses do mal, do inferno. O inferno está forjando deuses, e aqueles que preferem seguir não o Deus invisível, e sim a abominação, a idolatria, vai segui-lo. Hoje o mundo segue os seus ídolos, né, em todos os sentidos. Tem uma autoridade que às vezes a gente discute se ele é realmente autoridade ou não, pelo modo que ele se comporta, que ele falou uma coisa que eu vou ter que concordar, irmãos. A internet deu voz aos imbecis. Você já ouviu essa frase? É chato ouvir isso. Em parte ele tem razão. Porque um imbecil aparece na rede social, faz palhaçada, faz coisas que não somam na nossa vida, fala errado, faz coisas. Ele atrai multidões para ele, para ensinar o errado. E às vezes ensina errado na moral, ensina errado porque ele aprendeu errado, mas ele quer ganhar dinheiro. E aí ele atrai os imbecis. Milhões de pessoas seguindo fulano. Não estou menosprezando quem está ganhando dinheiro com isso não, irmãos. Mas eu não sei se o imbecil é quem está lá fazendo, porque na verdade ele é o esperto. Ele conseguiu ganhar dinheiro com uma coisa boba. Os imbecis são os que seguem ele. E eu estou usando a mesma palavra que a autoridade usou, tá? Para você não se sentir ofendido. É ele que falou isso. Eu só estou pegando o gancho. Esses dias a gente estava conversando em família sobre o luva de pedreiro, né? Poxa, que legal, um garoto, né, pobre, conseguiu sobressair. Eu acho isso maravilhoso, mas vamos parar para prestar atenção. Vê se eu estou errado. Milhões de pessoas seguindo alguém que não soma nada na nossa vida, só porque é engraçado. Mas fala errado, ensina errado e blá, 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 blá. E aí a gente está criando os ídolos, a gente está dizendo aos nossos filhos que aquilo é legal. Nós deveríamos estar ensinando os nossos filhos a seguir os sábios, os inteligentes, os tementes a Deus. Deveríamos ter essa inversão. Não dá mais, né, pastor? Não dá. Se você pendurar uma melancia no pescoço e alguma coisa engraçada acontecer, você vai ficar rico. Qual o problema de ficar rico? Nenhum. O que me preocupa são os seguidores. O que nós estamos seguindo? Será que nós estamos vigiando ou estamos cochilando? Porque há uma guerra terrível acontecendo para o diabo nos levar para o inferno, para matar o nosso corpo e lançar a alma no inferno, porque Deus é justo. Não é porque o diabo quer, é porque Deus é justo. Se nós não priorizarmos o que realmente importa, essa guerra vai ser perdida, irmãos. Deveríamos estar dando valor às coisas que realmente importam. Senão, o que vai sobrar para nós? O momento final, não é? Aquela imagem mostra ali um pouquinho o momento final. A gente chega no fim, como diz Salomão, no momento mais refletivo da nossa vida, reflexivo, a gente olha e vê lá uma lápide e diz, poxa, queria que fulano estivesse comigo. Mas daqui a pouco somos nós que estaremos lá e alguém vai estar dizendo isso, queria que fulano estivesse comigo. É a vida, irmãos. Mas, tirando essa parte que é dolorosa, o que vai ser da alma, do espírito, do que realmente restará? Porque aprendemos constantemente, segundo a palavra de Deus, que o corpo vai voltar para o pó, queiramos ou não. Isso é fato. E a alma? Eterna. Ou gozo eterno, presença de Deus, eternidade, reino de Deus e maravilhas, ou sofrimento eterno. E aí a gente, como não experimenta já, a gente tem uma noção que é ruim, a gente acaba não vigiando, cochila, reparando nas coisas absurdas da vida e vamos perdendo as nossas batalhas. Devemos estar vigilantes para não perder a guerra toda. Vou ler de novo o versículo 4. Depois disso, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Essas guerras de Israel contra os filisteus sempre tendem a nos mostrar o momento bom, que é a vitória. Deus prevaleceu contra os deuses estranhos dos filisteus. É uma guerra espiritual por trás de uma guerra física, que parece-me muito o momento que nós estamos vivendo. O que estamos vivendo hoje entre as nações, na política brasileira, entre a luta do bem e do mal no mundo, tem
um fundo, tem uma cortina atrás do que está acontecendo, que é a guerra espiritual. Precisamos estar atentos. Não dá para a gente olhar e falar, não, sempre foi assim, e cada vez pior. Tá bom, mas e aí? Como é que está você no meio da história? Como é que está você no meio dessa guerra? Há gigantes que querem subjugar o povo de Deus. Sim, sem dúvida alguma. E aqui na história de Israel, os filisteus são recorrentes inimigos, né? Uma hora estão prevalecendo, mas estão sempre oferecendo perigo. E aqui a gente leu a história do irmão de Golias, versículo 5, olha aí, ó. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, outra batalha com os mesmos inimigos, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Ele era gigante, muito grande, uma estatura, né, que assustava só da gente dar uma olhada. E aí, o que o texto, na verdade, vai nos dizer que se aplica bem o que a gente está falando? Por diversas vezes, Israel prevaleceu contra os filisteus, mas não é o fim. Os filisteus sempre encontravam um meio de se levantar, de enviar gigantes. Houve uma época que um gigante foi derrotado e a gente ensina os nossos filhos que basta termos as pedrinhas de Davi, a funda, e estarmos com Deus, o inimigo vai cair. Sim, ele vai cair, mas espera aí, não acabou ainda não. Ele tem parentes, ele tem amigos, ele tem pessoas que são influenciadas pelo mal e que vão se levantar e vão se colocar como inimigos de Israel. Sim, irmãos, isso é até o fim, não tem jeito. Às vezes o inimigo apela até para o sobrenatural diante dos nossos olhos, e a gente não percebe isso. Olha o versículo 6, quando diz assim: houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, outro gigante, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Então, de novo, Israel está enfrentando, e agora numa aparência sobrenatural. Hoje nós diríamos que foi uma anomalia da natureza, tá? Não há nenhum problema em ser gigante, mas não é comum a gente ver pessoas com 6 dedos em cada mão e em cada pé. 6 vezes 4, 24. Então ele tinha 6 dedos numa mão, 6 dedos na outra, 6 dedos no pé, 6 dedos no outro. E me parece que ele queria mostrar isso. Do tipo, sou diferente de vocês, eu vou amedrontar vocês. Quando a gente olha o nosso cenário, a gente vê o inimigo se levantando nesse aspecto. Ele quer se mostrar maior, ele quer se mostrar mais terrível, quer assustar, quer colocar medo. Para e pensa, queridos, como o diabo é ardiloso, né? Você já passou nessas casas, vou tentar usar um termo para não ser processado depois, nessas casas de religiões afrodescendentes, não é? Que você passa e vê o diabo de chifre. Você fica, cruz credo. Tem crente fazendo até sinal da cruz ainda. Dá licença. Você passa na encruzilhada e pede licença? Não sei para quem você está pedindo licença, não, mas também não vai zombar da fé de ninguém. Você vai passar e segue o teu caminho. Mas por que dá medo? Porque ele quer invocar o sobrenatural. Os deuses indianos, como é que eles se apresentam? Um elefante com cabeça de gente, ou gente com cabeça de elefante, 10 braços. Essa monstruosidade é para dizer que no mundo sobrenatural, o inimigo vai invocar os seus poderes. Às vezes não tem nada de sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. É lamentável como eu vejo a representação teatral em algumas igrejas que querem dizer que o Deus que eles servem vai dominar o sobrenatural. E aí começam a amarrar demônios. Aí você já reparou que nessas igrejas os demônios sempre falam com voz assim. Parece até um candidato que está aí. Só fala com voz assim. Toca a mão para trás. Espera aí, queridos. Há pessoas endemoniadas que falam manso, hein? Há pessoas endemoniadas que não aparentam serem nem feias nem nada. Pelo contrário, se você olhar o padrão de beleza hoje, você vai ver demônios por trás da beleza que é o padrão de hoje. Inclusive usa da sensualidade para revelar o mal, e as pessoas se encantam, e aí se perdem. Veja que nessa guerra específica de Israel, esse gigante quer amedrontar de verdade, quer mexer com o quê? Com as emoções. Quer mostrar uma força que
Eu não sei, se eu olhar pelo aspecto da estratégia militar, talvez 6 dedos em cada pé pode atrapalhar ele a caminhar mais firme. Se você olhar as crianças, como eu já tive, né, uma situação de ajudar uma criança na nossa igreja que tinha um dedo a mais no pé, ela se desequilibrava, e aí levamos para fazer uma cirurgia, o médico fez e foi resolvido. Então, essa estratégia de mostrar 6 dedos nos pés é para dizer, eu sou um monstro e vou atacar você. Mas na estratégia da guerra mesmo, talvez ele estivesse em desvantagem, mas ele era grande. 6 dedos na mão, se você não dominar, você vai se perder. Como quem perde um único dedo, não tem mais a mesma habilidade para pegar na espada. Então veja que o inimigo está só amedrontando, e todos eles eram descendentes de quem? Dos mesmos gigantes lá, dos primeiros gigantes que assustam sempre Israel. Vê que o inimigo não vai dar descanso. Vamos ler aí versículos 7 e 8. Quando ele insultou Israel, esse gigante, 6 dedos em cada mão e cada pé, Jonatas, filho de Simé, irmão de Davi, o matou. Não é o Jonatas, filho, ok, de Saul, é de Simé, ou seja, sobrinho, né? Sobrinho de Davi. O matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, Davi já havia matado muito gigante. Os filisteus estavam batendo em retirada mais do que prevalecendo, mas agora aparece um outro mais feio, mais temeroso, e aí vem de novo, a luta recomeça e alguém vai lá. Sempre tem alguém a favor do bem, como tem alguém a favor do mal. Graças a Deus por isso a luta é constante, não para. E aí me perdoe o comentário que eu vou fazer, que é muito pessoal. Você entende porque às vezes Deus mandava matar até as criancinhas de peito de algumas nações? Você entende porque, lamentavelmente, não sou a favor da pena de morte, tá, irmãos? Mas lamentavelmente você tem essa sensação de que não adianta prender e soltar, prender e soltar, prender e soltar. É algo que a gente deve pensar, não é fazer favoritismo, sou a favor, sou contra. Ai, pastor, não devia nem tocar nesse assunto. Não, deixa de mimimi, irmãos, nós temos que ser racionais. Há determinadas pessoas que cometem delitos, e logicamente, se for bem trabalhado, que infelizmente o nosso sistema penitenciário não trabalha bem esse lado, as igrejas até tentam levar a palavra, os psicólogos, existe um grupo, graças a Deus, trabalhando, mas a grande parte fica lá jogado pensando qual o mal que ele vai fazer quando sair de lá. E aí a gente trata diferenciadamente pessoas que já mataram 25 e quando sair de lá vai matar mais meia dúzia. E aí você fica se perguntando, mas ele é sustentado com o quê? Com o meu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Se vai deixá-lo vivo, ele deveria trabalhar, no mínimo, para ficar vivo. Não é ser sustentado com o meu imposto. Meu imposto é para asfaltar a rua, da escola. Essa injustiça humana, que parece não tem fim, não tem fim, não tem fim. Isso a gente diz assim, meu Deus, isso faz parte da nossa luta? Faz, irmão. Faz parte da nossa luta. Quantas histórias você ouviu de pessoas que cometeram, sei lá, vários homicídios e ficou um tempo na cadeia e os psicólogos aprovaram, e o juiz deu, ele saiu, se comportou, está tudo certo, está recuperado. A primeira coisa que ele faz é matar mais uma meia dúzia. É estranho esse senso de justiça humano. É muito estranho. Então, deve ser pensado algo com relação a isso. Não necessariamente na pena de morte, mas uma prisão que seja sustentado por ele mesmo. Seria tão bom pensar, né? Não, vamos criar penitenciárias, lavouras. Você vai virar vegetariano. Você vai plantar banana, vai plantar tomate para você poder sobreviver. Que se você não plantar, você não come. Porque dá emprego para ele. Aí sim é interessante dar emprego, e o que ele ganhar do emprego, ele manda para a família dele que ele deixou. Não é dar dinheiro para a família comer o imposto. Porque tem gente já dizendo assim, é melhor ficar lá dentro, porque lá pelo menos eu tenho dinheiro para minha família, porque aqui fora está ruim o emprego. Olha as inversões de valores que a gente olha e fala, meu Deus, que luta é essa que a gente vive? É o mundo que a gente vive. Se Deus nesta ocasião, e aí a gente vai fazer uma conjectura histórica, se Deus nessa ocasião tivesse mandado Israel exterminar os filisteus,
esses filisteus não se levantariam de novo, porque até as crianças seriam mortas. Mas acabariam os inimigos? Não. Porque os nossos inimigos não são A, B ou C. Tem o D, E, F, G, vai até o alfabeto final e ultrapassa o Z. É a eterna luta que nós temos que travar, queridos. Vamos voltar aqui aos fatos que a história vai nos mostrar, dois tipos de lutas distintos. Aí, vou voltar um pouquinho em 1 Samuel, que aí faz um paralelo, né? A história contada de outra forma, por outro escritor. 1 Samuel capítulo 13. Veja aqui uma batalha com muita gente envolvida, muita luta, muito sangue derramado e muito sofrimento. 1 Samuel 13, Saul havia reinado em Israel durante 1 ano, no segundo ano do seu reinado, sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Miquimais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Esse é o Jonatas de Saul. Saul despediu o resto do povo para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e de novo aqui os filisteus, né? E os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Ele estava tocando trombeta para que o povo ficasse esperto. Vigiem, o inimigo ficou furioso. Houve uma vitória, mas eles não vão deixar quieto. Olha aí. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra. Vieram com tudo. Todas as forças. Eles estão aqui com judiciário, executivo, legislativo. Estão com tudo que pode, e a mídia também, né? Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquimais, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, temeram, né? Porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Eu vou abrir um parênteses antes da gente prosseguir. Pensa num hebreu se escondendo num túmulo. Já está em evidência a lei da maldição daquele que tocar no morto. Mas para salvar a pele, eu me deito na cova de alguém, não estou nem aí. Deixa para lá a lei, deixa para lá o que é maldição, eu vou salvar minha pele. Esse sentimento é o sentimento de medo, que infelizmente faz com que muitos fiquem em cima do muro. Por isso, na última mensagem eu falava sobre a questão: não fique nem em cima do muro, nem atrás do muro. Porque em cima do muro você vai ser visto, vai ser derrubado, e quanto maior o muro, maior vai ser a queda. E se você ficar atrás do muro, o muro vai desabar e vai cair sobre você. Você tem que partir para a guerra. Se é guerra, qual é a guerra do crente? Não é a base de oração? Sim. Mas o que devemos fazer primeiro? Vigiar. Ai, pastor, a igreja... eu ouvi isso outro dia, um irmãozinho falando sobre isso. Pastor, mas a igreja não tem que orar mais? É, lógico, a gente tem que orar sempre. Mas ao momento de orar é momento de vigiar. Vamos orar para Deus dar uma visão sensorial em quem devo votar. Daqui a 2 anos vem eleição de novo, né, irmão? Isso não acaba, né? Até a gente morrer. Para vereador, para prefeito. Vereador e prefeito, daqui a 2 anos. Aí você não vigia, não. Você esquece a política. Dia 31, você já vai saber quem é o presidente eleito, vai ficar em paz ou não, enfim, você vai... Pelo menos você vai descansar do horário político, né, irmão? Que isso aí é só Jesus na causa. Aí você descansa, mas daqui a 2 anos, você não vigiou, você vai passar 2 anos sem estudar política, sem olhar os candidatos, sem se interessar por um partido, porque você não está nem aí para esse negócio de partido. Tanto faz se é Flamengo, se é Vasco, se é Botafogo. No futebol, sim, mas na política, não. Quem combina com aquilo que eu ouço na igreja? O pastor fala que é contra as drogas. E quem é a favor das drogas? Bom, esse é a favor de droga, então esse vereador, eu não vou votar nele, independente se ele tem poder para fazer alguma coisa ou não. Por quê? Porque começa de baixo. Se eu elejo um vereador a favor de drogas, um dia ele pode chegar à presidência.
pode chegar ao Senado, pode chegar a ser deputado federal. Então nós temos que vigiar antes, para depois não ficar, ai Jesus, livre esse demônio, esse demônio, esse demônio, que tem 6 dedos em cada mão, ou tem 9 só, não sei lá. Irmãos, agora a igreja quer ficar orando? Você deveria vigiar antes. Me perdoe, o assunto é Bíblia, mas a gente está vivendo um assunto político que é a nossa vida. Não sei se incomoda você. Mas quem é a favor, por exemplo, do candidato da esquerda, também não tem que ficar orando para Deus tirar o de direita, não. Você deveria vigiar antes, estudar política antes. Aí agora o povo quer que Deus faça o papel que é nosso. Ah, me perdoe, irmãos. Me perdoe, quantas vezes nós, vou incluir eu, quantas vezes jogamos o nosso voto fora porque não tínhamos pensado em política. Ai, mas eu sou obrigado a votar. Vou pegar um papelzinho qualquer. Irmão, me indica aí o seu candidato. Quando alguém pede para eu indicar, eu digo, irmão, estuda você, eu estudei os meus. Você não tem que votar só porque o pastor está votando. É um ser individual. Podemos discutir, conversar? Vamos sair do ambiente igreja, vamos para casa, vamos tomar um café ali. A gente fala de política, eu vou usar os meus argumentos. Mas você não pode ser influenciado por A, B ou C. Você tem que ter a sua razão, irmãos. O que Jesus estava dizendo? Pedro, por que você está dormindo, Pedro? Eu não estou falando que a gente está numa guerra. Você está confiando. Sabe em que Pedro estava confiando naquela hora que dormiu? Na espada que estava com ele. E fez besteira com a espada. Se a gente tem a arma e não sabe para que serve, a gente vai fazer besteira com a arma. Vai. E muito, não é pouco não. Continua aí o versículo 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este em Gilgal, se encheu de temor. Agora, né? O que acontece com o Brasil? Ai, será que vai acontecer? E se o A ganhar? E se o B ganhar? Uns são contra, outros a favor. Se você vigiasse antes, se você estudasse um pouquinho antes, porque é um assunto que nos obriga a ter que entender. Se não fosse obrigatório o voto, ainda assim, por conta das decisões que são tomadas, nos obrigaria a entender do assunto. É fato, irmãos. Há pouco tempo, um pastor amigo estava falando de um determinado candidato a deputado, que foi reeleito, né? Que ele estava fazendo uma lei proibindo as igrejas de evangelizar. Aí ele falou, viu, pastor, como é que essas pessoas conseguem chegar lá? Porque alguém acreditou nele. E não entenda errado, mas muitos dentro da própria igreja votaram nele, porque era amigo do amigo do amigo. Hoje ele faz leis, ou tenta fazer leis, proibindo. Ele tem uma outra religião e ele odeia a igreja católica, odeia a igreja evangélica, ele é declarado. Não sei. Deve ter uma raiva, né, da gente, por algum motivo, sei lá, tem seus traumas. Aí ele começa a fazer leis contra. Mas espera aí, se nós somos um país cristão, você acha que é impossível aquele muçulmano radical que gosta de cortar a cabeça do crente, do cristão, você acha que é impossível um dia virar presidente? Não é. Se a igreja não vigiar, qualquer um de qualquer religião assume a presidência. Basta ser brasileiro, maior de 18 anos, e segundo a lei tem que ter ficha limpa. Sei lá, se está funcionando eu não sei, mas deveria. Mas não é assim? Aí, não, pastor, mas ele era tão bonzinho, ele ajudava. É, irmãos, estão comprando a gente com ideias malucas. A igreja, quando ela pensar em política, ela não tem que pensar quanto vai ser o salário mínimo. A igreja que não entende de economia como deveria, porque não somos economistas, somos servos de Deus querendo alcançar o reino dos céus. Posso ouvir um amém? A igreja tem que olhar para a política com olhos espirituais. Os candidatos tais, estou falando de todos eles, daqui a 2 anos a gente toca nesse assunto de novo. O que você pensa em fazer? Não, eu sou a favor da liberação de droga mesmo, esse negócio. Não, irmão, não vou dar meu voto para você. Se ele vai fazer outra coisa boa ou ruim, não é culpa nossa. Mas naquilo que eu me interesso saber sobre salvação, sobre uma família bem construída, sobre a paz no nosso país. Para e pensa, tem um amigo seu, tem primo, tem irmão na igreja que joga bola com você. E ele diz assim, se fosse eu lá, mandaria uma bomba para a Argentina. O cara tem desejo de guerra. Por enquanto ele joga bola com você. Mas o dia que ele candidatar a vereador, você tem que chamar ele para conversar.
Você ainda pensa assim, em jogar bomba no vizinho à toa, só porque não gosta da cor da camisa da seleção brasileira dele, azul e branca? Se ele continuar pensando assim, ele não merece seu voto. É simples assim. Isso é que é vigiar, irmãos. Essa é a hora que Jesus nos convida a vigiar. Então não adianta você ficar aí, agora é a hora de, mas agora eu não sei em quem votar. Você nunca soube, na verdade. Você já deveria estar tudo preparado no seu coração, baseado na palavra. Confronta as ideias na palavra, porque a guerra é exatamente essa. É suja, mete medo, amedronta, faz tudo o que a gente está vendo aqui. Então nós vimos uma batalha com muita gente, muito sangue sendo derramado, e lamentavelmente Israel se escondendo nas cisternas e nos buracos. Vamos ver uma guerra mais individual, mas que também implicou na repercussão de muita gente. 1 Samuel capítulo 17. Lá no versículo 48, você conhece essa historinha melhor do que eu, uma história lindíssima por sinal, mas que não acaba aqui, antes tivesse acabado. 1 Samuel diz, versículo 48, e aconteceu que quando o filisteu, de novo, os filisteus, se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com uma funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa, ele caiu como rosto no chão. Assim Davi derrotou não todos, o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí você acredita que eu ouço o crente dizendo assim, mas não era mais fácil matar o inimigo? Eu disse, você está maluco, rapaz? Você tem que matar metade da população. Não tirou essa ideia. Se você está numa guerra pessoal, essa palavra eu dei para um antigo membro da nossa igreja, que era policial militar, e ele tinha confessado que tinha matado um bandido. E ele estava apavorado, porque ele sabia que Deus não autorizava matar ninguém. Eu disse, mas olha só, você chegou e foi atirando, foi matando, ele estava desarmado e você matou ele? Não, foi um confronto. Então, você não tem que ter peso de culpa. Se ele não morre, você morre. Então, uma coisa é a guerra, outra coisa é a covardia. Quem usa uma arma a favor de Deus, ele vai usar para defesa. Quem usa contra, vai sair por matando mulheres. Já viu isso? O camarada tem arma em casa, mata o vizinho, mata o cachorro, mata a esposa porque ela brigou. Infelizmente, gente. E não precisa ter arma para isso. Não precisa. Quando o ser humano não tem juízo, ele é a favor do mal o tempo todo. E, lamentavelmente, ele usa a força que ele tem. O que ele precisa? Ser dominado pelo Espírito. Porque o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Duas guerras distintas. Uma, Saul enfrentou com um monte de gente, matou um monte de filisteus, Israel ficou com medo, sangue para um lado. Esse é um comportamento. O outro, Davi foi lá sozinho, um mover de Deus, atirou a pedra, matou aquele gigante, e aí, acabou a guerra? Não. Davi vai ser rei, o negócio vai ficar mais estreito ainda. Então veja como Deus quer tomar o Israel de hoje como exemplo, para ele escolher, primeiro, vale a pena entrar numa guerra que não é sua? Esse é um ponto. A guerra política não é nossa. A igreja não tem que entrar na guerra política. A igreja tem que fazer o que Jesus mandou, vigiar e orar. Mas eu sou obrigado a votar. Se você vigiou, você vai votar em paz. O que você não pode é não vigiar e depois querer incomodar Deus. Senhor, me revela. Eu vou votar no padre, porque o padre é um homem de Deus. Eu já ouvi isso também, irmãos. Falei, qual o problema? Ser padre ou não ser padre? Não tem nada contra. Agora, o que você chama de homem de Deus? Nem todo aquele que entra na igreja usa o púlpito, que lamentavelmente algumas igrejas emprestam o púlpito para isso, é de Deus. Eu sei que aquele que odeia a igreja já declarou, mas nem todo aquele que é a favor, que diz ser, vai ser. Você tem que olhar se há um histórico, se há uma relação positiva,
E mesmo assim, eu já disse isso muitas vezes, você não tem que votar só porque o candidato é ou não crente. Para com isso, hein? Nem todo aquele que diz que é, será. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos continuar caminhando, por favor, aí em Samuel, essa paz duradoura, capítulo 17 mesmo, versículo 46. Hoje mesmo, antes de Davi derrubar o Golias, né? Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja a guerra espiritual. Ele não quer só prevalecer. Versículo 47. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva. Você pode dizer amém por isso? Ele mesmo disse, o próprio Davi disse, antes de matar o filisteu. Olha aí, versículo 47. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Você pode dizer glória a Deus por isso? E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi está participando intrinsecamente da guerra. Davi é o homem que vai, nesse momento da história, defender Israel de uma coisa pior. Porque aqui não é o momento em que Israel vai entrar numa terra que é dele e tem que expulsar ninguém. Os filisteus estão irados porque eles têm muitos deuses. Israel não tem Deus nenhum. Tem, só que não é representado. Então há uma guerra espiritual acontecendo e Davi precisa fazer o que precisa ser feito. Leia o livro, faça o que precisa ser feito. Best-seller, não é nem de crente, pode ler. Tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não faz. Então o que Davi fez? Entrou na brecha. Mas por que ele entrou na brecha? Ele matou só um e naquele momento houve uma paz. Os filisteus bateram em retirada. Porque os filisteus estavam dando crédito num homem. Você entende que nós não podemos errar? Uma coisa é você votar naquele que você confia. Outra coisa é dar crédito da paz e da tua salvação, ou seja lá o que for, na vida de um homem. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não venha endeusar homem algum e dizer que ele é a solução. Não há homem que seja a solução. A solução é Jesus Cristo. Vamos orar para que Jesus use homens. Vamos orar. As próximas eleições, começa a orar já. Senhor, os que estão pensando em se levantar, os próximos vereadores do nosso bairro, dá uma olhadinha ao seu redor, veja aqueles que já fizeram alguma coisa e que não fizeram nada, dá uma olhada para os que estão dizendo que vão fazer. Ai, chegou aquele vereador que disse assim, agora eu vou trazer o metrô para Anchieta. Irmão, acorda, irmão. Não dá para você acordar dessa mentira? Coisas práticas. O que cabe a um vereador? Isso é vigiar. Eu vou mudar, o dólar vai cair. Vereador tem algum poder para fazer dólar cair? E você acha que isso não é feito por aí? Calma, observa, vigia, para depois você não ter que ficar desesperado. Falo isso porque às vezes dá falar só aqui do nosso 55 anos de Anchieta, irmãos. E quando eu sou parado assim por algumas pessoas, candidatos ou vereadores, eu sou muito parado, né? E aí, pastor, tudo bem? Como é que está a nossa igreja? A resposta que eu dou é a mesma que o bispo da Cristã de Nova Vida deu para o prefeito que já faleceu de Nilópolis. Já contei essa história. Ele para com a sua carruagem, né? Na porta da igreja, a igreja de Nilópolis, uma escadaria, ele está na escada igual a nossa, assim. Aí ele parou, bispo, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Como é que está a nossa igreja? Ele, nossa, quando foi a última vez que você dizimou aqui? Não, nossa não, a igreja é desse povo que está aqui, ó, todo domingo aqui, ó. Ele entrou no carro e foi embora. Então, às vezes eu tenho que ser meio assim. Tudo bem, vereador? Você pensa que eu já não fiz isso? E aquela rua que eu comentei com você que está matando gente atropelada ali, você não pode consertar aquilo não? É, pastor. Tá bom, tchau. Não pode, não pode. Mas também não venha me pedir apoio. Primeiro porque eu não apoio ninguém. Eu não apoio ninguém, eu tenho as minhas ideologias. Dizer que eu apoio alguém é maldade comigo, tá, irmãos?
Eu tenho as minhas ideologias que me fazem ser hoje uma pessoa direita, não de direita. Eu sou uma pessoa direita, que procuro com os meus erros aprender e olhar para a Bíblia e me direcionar por ela. Então, se o termo direita é ser a favor da família, então eu sou direita. Se mudarem o termo para centroavante, eu vou lá para trás do gol. Vou virar gandula, não tem problema não. Mas eu não estou preocupado com termo, estigmas. Eu estou preocupado com a minha função pastoral, que precisa ser pautada na palavra de Deus. E aí, irmãos, me desculpe. Quando Davi invoca Deus para derrubar o gigante, ele sabe que o Deus que ele está invocando é o general. O Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, diga glória a Deus por isso. O Jeová Shammah, que é o Deus que está presente, é o Jeová Sabaô, é o general dos exércitos, Jeová Tsidkenu é a nossa justiça, Jeová Nakeu, o Senhor que destrói, Jeová Golã, o Deus que dá a recompensa. Ele está invocando o Deus que ele crê, o Deus que não está preocupado o que vai ser do Brasil dia 31, sabe por quê? Porque independente de quem assumir, o nosso Deus é maior do que todos esses homens, queridos. Não entre num ambiente de idolatria hoje, não faça isso, apenas vigie e ore, só isso. Porque quando o inimigo perde, e não é o final, ele tenta a inversão. Vamos dar uma lida lá em 1 Crônicas, volte lá de novo então em 1 Crônicas, lá no capítulo 17. A história de Israel pode nos ensinar muitas coisas. 1 Crônicas, capítulo 17... capítulo 14, já li o 17, né? Capítulo 14, 17 era outro texto. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei, Davi venceu um filisteu quando era rapazote, agora ele é rei. Você acha que o inimigo vai deixar quieto? Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? A hora de vigiar e a hora de orar. Deus respondeu: tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Deus, quem derrotou os filisteus? Deus, não foi Davi. Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras de inimigos como as águas rompem as barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Então Davi está vivendo na sua humildade, dizendo: Deus fez. E ai de Davi se não fizesse isso, irmãos. Quantos homens se levantam para dizer: eu fiz? As coisas estão acontecendo e às vezes a gente não está percebendo. Logicamente, o inimigo está destinado à derrota. Posso ouvir um amém? Os santos de Deus têm uma morada eterna. A terra que está prometida a cada um de nós que se esforça para chegar lá. Mas ainda não. Há promessa. Hoje a gente vive período probatório para que a gente alcance a promessa. Mas para o inimigo, ele não tem promessa de nada bom se ele vencer, não. Ele já é um derrotado. Apocalipse diz que a casa dele já está construída. É o lago que arde com fogo e enxofre. O que nós precisamos entender é que devemos resistir às armas do inimigo para não perder a nossa salvação. Então, nessa guerra, se o inimigo sair vencedor, aí eu vou usar a paródia Dilma. Perdedor, vencedor, ele é perdedor. O diabo é perdedor. Posso ouvir um amém? Então, mas quando ele vem, ele não vence, irmão. Ele faz você desistir. É diferente. Nós é que perdemos a guerra, não é ele que vence, porque ele já é derrotado. Diga glória a Deus por isso. Sem medo dele vir atrás de você, tá bom? Porque tem crente que tem medo de, à noite, o lençol ser puxado e não saber quem é que está puxando. Continua aí, versículo 13. Os filisteus, não sossegam, né? Tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou a Deus. Veja que é momento de vigiar e momento de orar.
De novo Davi consultou Deus e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Medo de quem? De Davi. Porque Deus não precisa amedrontar as nações. Ele é Deus, querido. Você acha que para acabar a guerra da Ucrânia com a Rússia, que infelizmente está ceifando muitas vidas, independente da gente estudar política, não há razão para ter matança. Não há razão para inocentes morrerem. É a guerra deles. Quem vai vencer essa guerra? Deus. Alguns estão morrendo, estão indo para a glória. Outros estão morrendo, estão se perdendo. Por culpa de quem? Da igreja, que deveria estar vigiando, evangelizando, salvando vidas e está preocupada em outros assuntos. Descanse seu coração, irmão. Dia 31 vai ser um dia muito importante para nós por um único motivo: dia da Reforma Protestante. Segundo motivo: dia de iniciarmos a nossa jornada de oração em jejum. Você pode dizer glória a Deus por isso? Independente de quem seja o eleito. Independente de urna, se roubou, se não roubou. Descanse seu coração. Ah, pastor, mas se isso acontecer, você vai fazer o quê? Você vai fazer igual Davi, vai querer matar um gigante, para depois os filisteus virem atrás de você e você tiver que viver escondido? A igreja já vai pagar um preço, tá? Talvez não agora. Se o candidato que é a favor da igreja vencer, a igreja vai ficar em paz. Só 4 anos. Porque quando começar novas eleições, se levantar outro candidato contra a igreja, se esconda na cisterna, porque você está militando a militação errada. A nossa militância é a favor do reino. Diga glória a Deus por isso. Vigiar. Estar atento ao que está acontecendo. Lógico que nós vamos estar atentos. Até houve um período em que Israel descansou um pouquinho. Aí em Crônicas, capítulo 15, aí eu entro nos 4 anos, né, que eu vi crente tão animado. Mas se fulano ganhar, o Brasil vai ser o paraíso. Quem disse? Está brincando, né? Enquanto não crescer cabelo na cabeça daquele careca, misericórdia. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1. Levaram a arca de Deus, a arca que tinha sido tomada pelos filisteus, hein, gente? Quando eu leio isso aqui dá uma terceira mensagem, quarta mensagem, quinta mensagem. A igreja hoje está lutando e a arca está sendo tomada. Essa parte eu tenho que ser crítico. O candidato, seja lá quem for, todas as eleições é a mesma coisa. Um candidato, seja lá qual for, entrar numa igreja. Eu já vi isso acontecer numa igreja que eu congregava. A igreja apoiou um determinado prefeito daquela cidade, mas apoiou mesmo. Eu ficava de fora dizendo: não vou participar de nenhuma reunião dessa aí não. Os pastores lá reunidos. Apoiou. Deveria vigiar, não vigiou, apoiou. De tal maneira que quando o prefeito ganhou, ele entrou numa das igrejas e o louvor estava acontecendo no meio do culto. Pensa, no louvor a gente está louvando a quem? A Deus. Quando o prefeito entrou, o ministro de louvor, que era pastor, ele entregou o microfone e foi descer lá na porta para recepcionar o prefeito. O louvor parou e o prefeito subiu para dar uma palavra. O culto deixou de ser para Deus, agora era o culto do prefeito. O diabo estava batendo palma. Você acha que o diabo estava aborrecido? Não, a igreja é boba, menina. Bateram palma, os anos se passaram. Agora o prefeito declarou: eu nunca fui crente. E se não tomar cuidado, a igreja vai ser perseguida, porque ele está galgando outros cargos. Entende por que a igreja não deve entrar desse jeito na guerra? Uma coisa é você votar consciente, outra coisa é você assumir
um papel de guerrilheiro do homem. Seja guerrilheiro dos valores. Na sua escola, na sua universidade, quando começarem a falar de drogas, guerrilhe por Jesus e diga, não, isso mata, isso destrói. Só isso. Quando começarem a falar de coisas horríveis que você vê que não combinam com a palavra de Deus, aí você vai militar para Cristo. Só isso. Para de usar uma estratégia. Se você usar as pedras que Davi usou, talvez você derrube um gigante. Mas os outros vão vir atrás de você. Vão. Versículo 1. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Olha a festa. Repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um deu bolo, deu pão, deu cerveja, deu picanha, deu tudo que podia dar. Por que as pessoas ainda fazem esse tipo de promessa? Parece que eu estou fazendo só crítica a um candidato. Não estou não, irmãos. É porque as promessas que ele faz são engraçadas. A gente tem que rir. Mas você acha que não tem gente votando nele por esse motivo? Tem. A mesma coisa o outro. Quando começar a falar abobrinha, não entra na conta de ninguém não, irmãos. Tinha uma candidata que não estava oferecendo 5 mil para quem terminasse os estudos. Deu vontade de voltar a estudar na faculdade. Mas eu não ia votar nela. Esse tipo de encantamento, isso é ridículo para a igreja. Nós temos o espírito de sabedoria liberada por Deus sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor. Você precisa, um momento de vigiar, irmãos. Não fica assim cantando. Agora, pastor, vai vir o candidato que é pastor. Olha, ele é uma benção. Eu acompanhava ele na rede social. Você vai votar nele só porque ele é pastor? Porque na hora que ele assumiu um cargo político, ele deixou de ser. Então ele abriu mão do ministério para ser político. Isso não combina no reino de Deus. Isso não combina. Escute o que eu vou dizer, hein? Escute. Uma vergonha maior quando alguém faz coisa errada e a TV coloca pastor fulano roubou, corrupção. Olha a vergonha. Essa vergonha é só para ele? É para todos nós. Tem lugares que eu não uso mais o termo pastor. Já disse, né? O senhor faz o que na igreja? Sou reverendo. Tem gente que nem entende nada, mas escreve reverendo. R-E-V-E. Eu até soletro. Só para não dizer pastor. Porque tem lugar que se eu disser que sou pastor, as piadinhas vêm, irmãos. Você acha que eu não ouço piadinha? Fazer o quê? Continua, versículo 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, celebrar, louvar, exaltar o Senhor, Deus de Israel. Aí vem a relação, versículo 6. Os sacerdotes Benai e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Queridos, aqui nasceu a alegria de uma vitória, mas que não seria para sempre. Porque nessa luta, e aí você vai lendo aí o capítulo 18 em casa, você vai ver que não existe só vitória. É vigilância, lutas e vitórias. Isso existe. Mas também existe não vigilância, lutas e derrotas. Lógico que existe. Enquanto o próprio Deus não exterminar de uma vez por todas no juízo final, as lutas vão continuar, irmãos. Nesse momento, a gente não percebeu que a gente tem brasileiros matando brasileiros. A gente fala da Ucrânia e da Rússia. Mas o bandido, quando mata alguém, ele mata quem? Brasileiro. Não era para a gente estar se ajudando a levantar a nação? Mas por que alguns não conseguem ter essa visão? Porque ele está pensando só nele. Ele está pensando só nele. Então, esse é um momento tão estranho, e aí falar da política é um momento estranho. Você encontrar pessoas, eu já disse aqui, levantando bandeira na época das eleições, deputado, né, não sei o quê, está lá levantando bandeira, ganhando o dinheirinho dele, aí você fala alguma coisa do seu candidato, não sei nada, não vou nem votar nele, só estou aqui porque me prometeu R$30. Isso é a maior ignorância da vida, irmãos, porque aqueles R$30 vão acabar no primeiro momento. Isso se ele receber. Mas e o resto? E os próximos anos? E a família? E os filhos?
A gente tem que pensar nisso o tempo todo, irmãos. Desculpa, você vai ter que estudar política para daqui a 2 anos você não ficar só orando pedindo a Deus revelação. Se fosse para revelação, eu votaria no Henrique Cristo. Ele é tão bonitinho, é um vovozinho tão bonitinho, é o pai. Ele imita Jesus o tempo todo. Você acha que se ele se candidatar, ele não ganha alguma coisa? Ganha. Porque ele tem seguidores. Jesus nos advertiu que jamais podemos cochilar. O sono dos discípulos era severamente advertido pelo Mestre. A vigilância deve ser constante até a volta do Senhor. Na glória, não precisaremos mais vigiar nem orar. É o momento agora. Por que eu não preciso mais vigiar? Porque o inimigo não existirá na glória. E por que eu não preciso orar na glória? Porque o próprio Deus nos alimentará pessoalmente. Então, vigiar e orar é para o tempo presente. É agora. Escute. Pais, vou colocar meu filho na escola X. Então todo mundo está colocando lá. Vai lá e estuda para saber se aquela escola está ensinando o que para os seus filhos. Depois não adianta você incomodar Deus com oração dizendo, salva os meus filhos. Porque você foi guiado pelo vizinho, pela mídia, porque aquela escola é boa. Isso aí é vigiar, irmãos. Isso é vigiar. Acabou de aparecer na propaganda um alimento novo para o seu filho. Você vai lá, comprou e deu, nem experimentou você. Aí ele vem a passar mal, morre. A culpa é de quem? Sua, que não vigiou. A vigilância vai estar em todos os momentos. Apocalipse capítulo 21, a gente vai encerrando aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Na glória vai ser tudo diferente. Eu tenho certeza disso. Mas é na glória. E essa glória não é aquele bairro ao lado do Flamengo, não, irmãos. Apocalipse 21, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E se eu puder fazer um parênteses, não vai existir mais direita, esquerda, centrão, política. Não vai existir mais nada disso. Você não vai ser obrigado a mais nada, porque lá você vai experimentar o que é liberdade de verdade. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada pelo próprio Deus, como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu serei o Deus dele e ele será meu filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, misericórdia. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. De toda esta lista, o que mais me chama a atenção são os covardes. Os covardes não vigiam, os covardes dormem. E na hora do desespero lembram de Deus. Queridos, pensem se nós estivéssemos num país como esses países que não tem partido, só tem um ditador e ele diz o que você tem que fazer. Isso não tem a ver com a ideologia ou socialismo, não, qualquer país, são vários países em que o camarada está ali, ele fica 30, 40, 50 anos e ele diz o que tem que ser feito e acabou. Vamos usar o exemplo da Coreia do Norte.
A Coreia do Norte é um país fechado. Deixa eles para lá. Pode ter igreja cristã lá? Não, tem igreja. Para que igreja? A igreja perverte a cabeça das pessoas. Todos são obrigados a fazer alguma coisa. Como é que Deus salva um povo norte-coreano? Como é que a palavra de Deus consegue chegar lá? Como é que nós podemos ajudar esse povo? Não, pastor, não dá nem para a gente entrar lá. Para de ser covarde. Você deseja morar onde? Na Europa? Estados Unidos? Você já parou para orar e pedir a Deus para Ele mandar você para a Coreia do Norte, para você fazer a diferença lá? Você acha que isso não é uma covardia nossa? Se você não tem coragem de ir para a Coreia do Norte, então você tem que lutar suas guerras no país que Deus colocou você. Aqui é o momento da gente clamar pelo Brasil. Em todas essas eleições, essa está mais estranha. Quantas vezes você orou pelos candidatos, pelos governantes? Na última quinta-feira, eu orei por esse juiz do Supremo Tribunal, que parece um vampiro colocando medo em todo mundo, né? A gente orou por ele. Não orei para Deus matar. Orei para Deus convertê-lo. Gosto dele? Quem tem que gostar é Deus. Eu não tenho apreço por aqueles que se emprestam ao mal. Eu não quero que a minha liberdade seja tolhida. E independente de quem seja eleito, pode ser que ele continue lá muitos anos. Então, ao invés de eu entrar na guerra daquele por outro, eu vou direto à guerra por esse careca. Você acha que uma pessoa, quando chega a um estágio de dor, ela não se lembra de Deus? Não significa que Deus coloque a dor, mas Deus que ama, atrai até pela dor. Eu espero que o nosso Brasil não sinta dor para voltar-se para Deus de verdade. Eu espero que a igreja não precise, daqui a alguns anos, se esconder nas cavernas. Porque um dia foi a favor de A, B e C. Ela tem que ser a favor de Cristo. Se você for a favor de Cristo, os valores que você defende nunca serão vilipendiados. Vão zombar da sua fé lá fora, mas quem guarda você aqui dentro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Jeová Nissi que fincou a bandeira. A igreja vai prevalecer porque ela segue a Cristo, não os homens. Amém? Vamos nos colocar de pés. A noiva só precisa vigiar, irmãos. Só isso. Feche seus olhos. Não olhe para o inimigo e não repare no seu tamanho, na sua feiura ou na sua força, no mover sobrenatural que o Brasil experimenta todos os dias. Coisas horrendas acontecem na nossa nação. Crianças sacrificadas ao demônio. As encruzilhadas estão ali invocando os demônios das matas. E a igreja não pode cochilar. A igreja tem que vigiar. Enquanto a igreja acaba o culto e vai para casa dormir à noite, os cemitérios estão cheios de pessoas invocando seus demônios. Isso não é falar de religião. Isso é falar da guerra espiritual que a gente vive. Pensa na dificuldade que é você dormir enquanto uma guerra está acontecendo. Se o diabo conseguir abrir os portões do inferno e liberar todos os demônios que ele tem para o Brasil, coitadinha da igreja. Ela vai continuar confiando em homens, porque ela se esqueceu do Deus invisível. E esses homens serão os primeiros a correrem, porque vão querer salvar as suas peles. Vamos temer a Deus, queridos. Vamos priorizar o que realmente importa, para que ao fecharmos os olhos possamos ver a glória de Deus, Jesus sentado à direita do Pai. Vamos focar nisso nesses últimos dias. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esta manhã na tua presença.
por esse período de paz que o Senhor nos concede neste lugar. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Pai. Guarda os nossos filhos, netos, esposos e esposas, quando estiverem indo para o trabalho, para a escola. Não permita que o inimigo toque na vida deles, Pai. Salva a nossa casa, Senhor. Queremos todos, de mãos dadas, chegar à tua presença, porque confiamos em Ti. E que os homens que aí disputam o poder, todos eles, homens e mulheres, possam em algum momento parar para ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor fale poderosamente a esses governantes, os que já foram eleitos, os que serão eleitos. Toma em tuas mãos, Pai. Toma em tuas mãos o Brasil, toma essa nação em tuas mãos. Que em nome de Jesus possamos sim abençoar os nossos filhos e abençoar as nações que ouvirão a tua voz através do Brasil. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Aleluia.